Boa noite! Hoje no Ação Nacional nós vamos falar sobre um tema que está assustando o mundo todo, os vírus. Vamos esclarecer muitas coisas sobre o coronavírus que está em alta aí, o sarampo que voltou com tudo, a dengue e outros vírus também em circulação. E para isso eu recebo aqui no estúdio a médica infectologista Noeli Mioto. Doutora Noeli, boa noite. Boa noite. Obrigada por participar do Ação Nacional. Imagina. Olha, a gente vai ter tempo aí para falar sobre bastante coisa, tirar todas as suas dúvidas sobre o coronavírus que está em alta, mas sem nós esquecermos de outros vírus que continuam em circulação, como eu falei agora na abertura do programa, a dengue, que é uma preocupação bem séria aqui dos brasileiros, chikungunya, a zika, lembra? Também são vírus e também são perigosos. Mas, para começar, doutora Noeli, eu queria falar sobre o sarampo, que foi uma doença muito preocupante aqui no Brasil, principalmente lá na década de 60, matava muitas crianças ali na faixa de 1 a 3 anos de idade e depois ele foi erradicado. O que aconteceu com o sarampo que ele voltou a circular? Renata, boa parte da razão dele ter voltado a circular foi uma falha na vacinação, né? As pessoas foram relaxando com a questão da vacina, né? Que tem um calendário proposto pelo Ministério da Saúde e algumas pessoas, por N motivos, deixaram de vacinar suas crianças e de se vacinar também, né? E além disso, a gente vive um período de maior circulação de pessoas no mundo todo, né? Com eventos grandes, então Copa do Mundo, Olimpíadas, além dessa questão de eventos comemorativos, a gente teve o recebimento também, né? De algumas pessoas saídas da Venezuela, por exemplo, onde a vacinação é bastante precária. Então, acho que foi esse misto de globalização, né? De maior circulação de pessoas, mas sem dúvida numa falha na vacinação, que já é preconizada pelo calendário nacional. O que é o sarampo? Como que ele é transmitido? Como que a pessoa fica suscetível a ele? O sarampo é uma doença de vírus, né? Ele é transmitido através de gotículas, né, respiratórias, então gotículas de saliva, que podem ficar, além das gotículas que atingem a pessoa, elas podem ficar suspensas no ar por bastante tempo depois que aquela pessoa saiu do ambiente, né? Então, esse é um diferencial que aumenta ainda mais a disseminação do sarampo, né? E ele pode causar uma doença aguda, né? Com febre, um vermelhão pelo corpo, né? Que é o que a gente chama de exantema, conjuntivite, tosse seca, geralmente, né? E pode ser bastante grave, principalmente nas crianças menores, onde pode levar, inclusive, à morte. Ele atinge mais as crianças? A princípio, sim, né? Atinge mais as crianças, que são as mais suscetíveis. Inclusive, nesse último surto, nós vimos que as crianças mais atingidas foram aquelas que não estavam, inclusive, cobertas pelo calendário, né? Que eram as crianças com menos de 1 ano, né? Então, isso levou, inclusive, a uma mudança no calendário nacional de imunizações por esse motivo. A gente vê essa circulação, como você falou, de pessoas chegando da Venezuela, nesses últimos 2 anos principalmente. O Brasil tem recebido muitos refugiados venezuelanos que chegam ali por Roraima. Nesse caso, se lá a vacinação não é obrigatória, não é tão disseminada, cabe ao Ministério da Saúde aumentar a campanha aqui para os brasileiros? Sim, isso foi um movimento que vem sendo realizado, né, pelo Ministério até agora há pouco. Nós tivemos uma nova campanha enfatizando a importância da vacinação, né, tanto entre os brasileiros como entre qualquer pessoa que viva no nosso território, né, porque o sistema abrange qualquer um, né, sendo ele cidadão brasileiro ou não, né. Então, essas campanhas vêm sendo realizadas justamente com esse propósito. Em que momento o sarampo pode ser grave? A hora que aparecem aquelas bolinhas vermelhas, né, que a gente chama, já é um período preocupante para a criança? Sim, já é um período preocupante e ele é grave. Na verdade, as bolinhas, a lesão da pele, ela assusta bastante, né? Mas o mais grave é o acometimento, em geral, o acometimento pulmonar, a pneumonite pelo vírus, né? E geralmente os casos mais graves são decorrentes deste acometimento, né? Então, nessa situação, né? Na verdade, na situação onde ocorre dificuldade para respirar, tosse seca, onde ele pode ser mais grave. Qual é o tratamento para a doença? Infelizmente, a gente não tem nenhuma droga ativa contra o vírus do sarampo, né? O que tem alguns protocolos de pesquisa e que, inclusive, foi o que a gente implantou na prática com altas doses de vitamina A, né? Mas essa vitamina também não é fácil de adquirir na concentração necessária no mercado, né, comercial. Então, né, o governo saiu numa corrida aí em farmácias, em situações para conseguir essa vitamina em altas doses para o tratamento das crianças.
A senhora falou que existiu esse surto e teve um surto aí que voltou em 2016. Quando que o Ministério da Saúde declara um surto? Quantos casos? Como que tem que ser a disseminação do vírus pelo país? No caso do sarampo, já era uma doença, né, que estava erradicada, né, e voltaram a ter casos. Então, na realidade, isso depende para cada doença. Se ela não tem casos e passa a ter casos, já é um surto, né, na realidade. Mas se ela tem casos, isso é quando passa de um número que era o número estipulado como casos habituais, por exemplo, né? Então, dengue é uma doença que todo ano nós temos, né? E isso, ano a ano, é feito esse estudo pela vigilância epidemiológica, e quando o número de casos ultrapassa essa linha que era o número habitual, é considerado um surto, e aí pode ser um surto numa cidade, numa região, num estado, ou mesmo no país como um todo, como foi o caso do sarampo, né? Uma doença que estava erradicada, então por causa da falta de vacinação é que voltou a circular o vírus pelo país. Sim, porque mesmo se viessem pessoas infectadas, mas se todo mundo tivesse com uma cobertura vacinal adequada, as pessoas não adquiririam a doença, né? Exceto aquelas que não estavam preconizadas no calendário, que eram as crianças muito pequenas, menores de 1 ano. Acho que é uma oportunidade para a gente falar sobre isso, esclarecer dúvidas também, doutora, sobre a vacina. Como é que funciona a vacina do sarampo? Hoje a vacina do sarampo, ela cobre o sarampo, rubéola e cachumba, né? Então é uma vacina de 3 vírus, né? Tríplice viral, né? E ela é uma vacina de vírus vivo atenuado, né? Então são vírus que estão vivos, mas eles não a priori não causam a doença, causam uma reação no organismo que produz a produção de anticorpos que nos protege com relação a essas vacinas, né? Num primeiro momento, ela é indicada em 2 doses, né? Então, a primeira dose é com 12 meses e a segunda dose com 15 meses, né? Decorrente dessa situação em que foi verificado que a maior parte dos casos estavam acontecendo em crianças com menos de 1 ano, ou seja, aquelas que não estavam sendo vacinadas, foi preconizada uma dose 0, que ela é feita entre 6 meses e 12 meses de idade. Mas como o sistema imune dessas crianças é muito imaturo, é muito jovenzinho, essa vacina, ela tem uma função de proteger só nesse período. Então, essas crianças continuam tendo que receber 2 doses depois. Se a pessoa não sabe se foi vacinada ou não tem comprovação, ela ainda assim deve receber 2 doses da vacina com intervalo de pelo menos 1 mês entre elas, né? Essas 2 doses estão preconizadas até os 29 anos de idade, dos 30 aos 59 anos seria uma dose só, e assume-se que a partir dos 60 anos é uma grande chance que a pessoa já tenha tido contato com a doença, então ela, a priori, pelo calendário do Ministério da Saúde, não precisaria ser imunizada. Então, mesmo quem não é criança, quem já passou dessa fase aí até dos 29 anos, se não tem certeza se tomou vacina, é bom procurar um posto de saúde e tomar. Sim, com certeza. É bom procurar, né? E conversar sempre com o seu médico se tem alguma contraindicação à vacina, por ser uma vacina de vírus vivo atenuado. Existem algumas pequenas contraindicações, mas aí os médicos são sempre capacitados para orientar nesse sentido. Essa é a parte que deve ter assustado muita gente, né? Falar que tem vírus vivo atenuado ali na vacina e por isso até muitos pais deixaram de vacinar os filhos. A vacina, ela é perigosa? Não, não é uma vacina perigosa, né? Todas as vacinas que estão, né, preconizadas pelo calendário nacional, elas trazem muito mais benefícios do que risco. Claro que toda vacina ou todo medicamento tem algum risco de algum evento adverso. As vacinas de vírus vivo atenuados, elas têm um risco potencial, principalmente em pessoas com algum problema da imunidade, né? Então, pessoas que estão em tratamento de câncer, com quimioterapia, por exemplo, transplantados de órgãos, ou pessoas que têm algum diagnóstico de algum problema da imunidade, né, sabido, em acompanhamento, essas pessoas têm que conversar com os seus médicos para avaliar caso a caso a vacinação. Mas para o restante da população, são vacinas que claramente só trazem benefícios, né? São seguras, foram muito testadas antes de serem colocadas no mercado, então não tem motivo. Talvez a senhora acha que essa disseminação na internet de informações, redes sociais, a gente vive um período que as pessoas se informam muito através de redes sociais e aí vão surgindo ali uma série de informações que nem sempre são corretas, é que se veio com mais força esse medo da vacina?
Acho que em parte sim, né? Hoje todo mundo, né, pode falar com propriedade sobre um assunto sem necessariamente conhecer sobre ele, né? Essa história da vacina do sarampo é um pouco antiga até, né? Ela veio lá em 98, teve um estudo inglês, né, que mostrou naquela época uma falsa associação com o autismo, né, que foi o primeiro medo com relação à vacina. Depois se viu que esse estudo tinha uma metodologia muito ruim e a pessoa que conduziu o estudo, inclusive, né, teve a licença cassada e tudo mais. Então, eram informações falsas, né? E aí, de tempos em tempos, circulam alguns boatos com relação a isso. Depois a gente teve N estudos que desmentiram essa informação, né? Então, ainda hoje existe um movimento anti-vacinas forte, né? Não tão forte no Brasil quanto em outros países, mas ainda assim existem. Mas a gente pode usar as redes, inclusive, para desmistificar essas informações falsas e fornecer informações de qualidade. Verdadeiras, né? Vacina do sarampo não causa autismo. Não causa autismo. O que causa o autismo para as pessoas que estão em casa ficarem tranquilas e acabar com essa conversa, né? De que uma coisa está associada à outra. O autismo não é uma doença infecto-contagiosa, né? Então ela não é adquirida, né? Tem N questões associadas ao autismo, comportamentais, genéticas. Então ela não é causada por nada adquirido, né? Ela é uma questão individual de cada pessoa que é diagnosticada com essa situação. Então, é uma condição neuropsiquiátrica que tem um diagnóstico bastante preciso e não é causada por nenhuma agressão externa, né? Então, não tem nada a ver vacina do sarampo com o autismo, você pode ficar tranquilo. Em 2016, a gente falou desse surto de sarampo também, que acometeu muito os jovens, doutora, por eles não terem tomado essa segunda dose da vacina. E aí, sim, foi revisto o calendário. Então, hoje, essas pessoas que são jovens ou que têm hoje um pouco mais aí de 20 anos, elas devem procurar se vacinar? Sim, na verdade, né, eu acho que foi uma oportunidade para as pessoas em geral se conscientizarem sobre vacina e procurarem atualizar o seu calendário, né? A gente tem a vacina do sarampo que tem realmente, né? Como eu falei, até os 29 anos são recomendadas 2 doses, dos 30 aos 59, se a pessoa nunca vacinou, receber pelo menos uma dose, né? E isso é o calendário do Ministério da Saúde, né? A Sociedade Brasileira de Imunizações preconiza 2 doses para todas as pessoas, né? Então, tem essa diferença, mas, enfim, né? Está recomendado, então se a pessoa não foi vacinada, é importante que ela procure e aproveite a oportunidade para vacinar de outras doenças, né? Hepatite B, o SUS fornece a vacina universal, o tétano tem que ser renovado a cada 10 anos, a febre amarela tem que fazer uma vez na vida, então tem um monte de vacinas aí para serem feitas que podem aproveitar essa oportunidade para atualizar isso também. Já regulariza a carteirinha de vacinação, você viu a doutora falando que são vacinas seguras, não causam outras doenças e sempre, né? Tá com alguma dúvida, procure o seu médico, que ele vai te orientar da melhor forma possível. A gente vai para um intervalo rápido e na volta vamos falar sobre o assunto do momento, o coronavírus, que tem assustado o mundo todo. A doutora Noeli vai contar para a gente se é motivo para pânico mesmo, do jeito que a gente tem visto. A Ação Nacional vai para o intervalo, a gente volta já já.